Calma aí, pera aí. Eu tenho uma explicação para isso. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Quem eu tava aparecendo com essa camiseta na cara? Um maluco? Eu tava aparecendo um ninja? Eu tava aparecendo um bandido? Isso é forte, não é? Cara, por que isso acontece? A minha intenção, há mais ou menos 40 minutos atrás, quando eu tava preparando essa live, era entrar aqui e perguntar para vocês o seguinte: levanta a mão quem acredita que é preconceituoso. Mas eu acho que a força de ter começado a live dessa outra forma e ter exemplificado de uma forma mais forte, com ações, pinta o que eu quero dizer de uma forma muito mais clara. O que vocês sentiram aí quando vocês entraram nessa live e me viu com a camiseta na cara, sem camisa? Eu aposto que o cérebro de vocês tentaram racionalizar, explicar aquilo de alguma forma. Cara, vocês tentaram me encaixar na cabeça de vocês em algum rótulo para explicar essa situação, essa forma como eu estava me mostrando na câmera aqui para vocês nessa live, que não é comum de jeito nenhum em nenhuma outra live que vocês já devem ter assistido. Sabe por que isso acontece? Isso acontece exatamente porque quando a gente não está ambientalizado com alguma coisa, nós tentamos rotular aquela coisa. Sim, eu sou preconceituoso. Sim, vocês são preconceituosos. Preconceito é uma arma de sobrevivência. Foi uma arma de sobrevivência nossa durante muitos anos. Durante todos esses anos da história da humanidade. Sabe por que vocês são preconceituosos? Sabe por que nós somos preconceituosos? Porque nós somos seres humanos. Não é fácil expurgar o preconceito do mundo. E é por isso que acontecem tantas tragédias e tantas coisas inexplicáveis e não tem nem palavras para a gente falar sobre o que é o ódio, né? O que é o preconceito. Mas é uma característica humana e é por isso, o preconceito é uma característica humana e é por isso que é tão difícil simplesmente eliminar isso da Terra. Imagina, você há 1.500 anos mais ou menos atrás, no descobrimento do Brasil. Você acaba de chegar aqui e tem uma tribo de índio dentro daquela selva que você acabou de se deparar. E você começa a entrar naquela selva e de repente você começa a ouvir um barulho de mato. E você começa a olhar para o lado e aquilo cada vez mais vai se aproximando e o barulho vai ficando cada vez mais alto. E quando aquele barulho chega no êxtase e fica o máximo de alto, alguém sai daquela mata e é um índio. Naquele milésimo de segundo, o índio com um arco e flecha na mão e você, um estrangeiro, chegando naquela terra com a sua arma na mão, cara, como o índio vai saber que não deveria atirar uma flecha em você? Como ele saberia se você é um parceiro dele, alguém que é do ambiente dele ou não? Simplesmente olhando para você. Simplesmente olhando para suas vestimentas, para sua pintura, para o jeito como você se comporta. Cara, se você está vindo, se é um português descobrindo o Brasil naquela época, chegando naquele ambiente com aquela roupa e com aquela arma, você não tem nada a ver com ele. Então você vê como o índio em 1 milésimo de segundos e o português também em 1 milésimo de segundos rotula um ao outro e decide em 1 milésimo de segundo se vai atacar um ao outro ou não. Instinto de sobrevivência, preconceito, rotulação. E eu não quero entrar aqui na parte do ódio, de racismo, nem de gênero. Não quero entrar em nenhum rótulo disso, mas eu quero explicar para vocês. E eu fiz essa loucura aqui no nosso primeiro minuto de live para exemplificar para vocês. Como, apenas colocando uma camiseta na cara, alguém poderia me rotular como maluco, como ninja ou como bandido. 3 coisas completamente diferentes, né? Por que eu tô falando tudo isso para vocês, pessoal? Eu queria, antes de começar essa nossa live sobre Media Kit, passar uma frase para vocês, na verdade. Eu anotei ela aqui.
ela diz exatamente o seguinte: existe algo em comum nas pessoas que pode ser copiado, moldado, padronizado ou estimulado para ser seguido e ou vivido. Sabe quem falou isso? Quem falou isso foi um dos maiores psicólogos da história. O nome do cara é Carl Jung. Eu não sei se vocês conhecem. O que aconteceu? Em 1919, Carl Jung ele concluiu que os fenômenos que nossos antepassados viveram a um nível coletivo em diferentes épocas, culturas e sociedade modelam a nossa maneira de ser. Carl Jung falou isso, vou repetir. Os fenômenos que os nossos antepassados viveram a um nível coletivo em diferentes épocas, culturas e sociedades modelam a nossa maneira de ser. E eu quero dar um exemplo claro disso daqui. Por exemplo, na Índia, o deus deles é a vaca. E eu não sei a explicação do porquê, eu não consigo entrar nesse assunto com profundidade, mas eu sei disso. Isso parece muito louco e muito estranho para mim. Muito louco e muito estranho, eu não sei o que vocês acham disso. Mas vocês conseguem perceber como os indianos, eles tiveram antepassados que viveram em um nível coletivo, em diferentes épocas, culturas e sociedades, a ponto de modelar a sociedade deles para que aquela cultura deles, a vaca como divindade, pintar o rosto, pintar os olhos, até os homens pintar os olhos, como para que tudo isso, de uma forma em que tudo isso se torna normal, e tudo isso não é comum aqui para nós no Brasil. Você consegue perceber como o brasileiro, de repente, a brasileira que vai na praia e coloca um biquíni menor é vista de uma forma vulgar por um europeu ou um americano, de repente, porque a nossa cultura, a nossa sociedade foi moldada em particularidades totalmente diferentes da deles. E para isso, Carl Jung, esse cara que eu acabei de citar, ele criou o conceito do arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo, ele diz o seguinte, o arquétipo é um personagem que pode ser padronizado, estimulado, seguido ou vivido. Cara, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque eu estou falando sobre preconceito, porque eu estou falando sobre arquétipo, porque eu estou falando sobre diferentes culturas aqui para vocês. Porque isso tem tudo a ver com o Media Kit. Isso tem tudo a ver com a sua carreira como palestrante. Isso é uma coisa que você precisa dominar se você pretende ser um palestrante estratégico. E uma coisa eu vou afirmar para vocês, tá? O palestrante que não é estratégico, ele dificilmente vai subir de nível na carreira. Ele dificilmente vai se tornar um palestrante do nível do progresso. Ele dificilmente vai se tornar um palestrante do nível dos super-heróis. Dificilmente vai se tornar um palestrante do nível do legado. Por quê? Porque o palestrante estratégico saca esse insight. O palestrante estratégico, ele entende que cada pessoa ela tem referências diferentes. É como se ela fosse um mundo totalmente diferente. Porque apesar da gente viver no Brasil com antepassados em comum, com uma cultura em comum, com uma sociedade em comum, nós temos referências diferentes, nós temos aprendizados, experiências e mentores diferentes. Nós temos noções de certo e errado totalmente diferentes um do outro. O que acontece? O palestrante estratégico, o palestrante do nível do progresso, ele tem total noção sobre isso, sobre esse conceito. E ele sabe que se ele deixar, ele vai ser pré-julgado por outras pessoas de uma forma automática. É simples, é normal, é comum. Ele, querendo ou não, vai ser julgado pelos outros de uma forma automática. E o que esse cara está construindo, o que vocês todos aí que estão me assistindo agora estão construindo, galera? Vocês estão construindo autoridade, vocês estão construindo reputação na internet e no mercado de palestras, não é isso? Ou seja, se vocês estão construindo autoridade e reputação, o que vocês querem construir? Uma imagem pública, certo? E se vocês estão construindo uma imagem pública, eu acredito que vocês se importam muito com o que as outras pessoas vão pensar sobre vocês, ou não? Tendo isso como nosso ponto, como a nossa base, cara, é do seu total interesse modelar o que você acredita que as outras pessoas
vão pensar sobre você. Se eu colocar a minha camiseta aqui na cara, que nem eu fiz aqui no começo dessa live, vocês vão ter uma impressão sobre mim, certo? Agora, depois que eu falei tudo isso para vocês, vocês tiveram uma impressão sobre mim, possivelmente. Não sei qual impressão vocês estão gerando para as outras pessoas. A gente entra num nível muito mais profundo dentro desse assunto quando nós começamos a falar do Media Kit, porque muitas vezes o Media Kit de um palestrante é o primeiro contato que um cliente vai ter com você. Qual impressão será que aquele cliente vai ter de você quando ele abrir o seu material, seu Media Kit, quando ele vê suas fotos, quando ele abrir seu PDF, seu PowerPoint, quando ele vê o que está escrito, quando ele vê o que você colocou lá, as imagens, e quando ele lê o que você escreveu naquele Media Kit? Qual será a impressão que ele vai ter de você? Será que você está controlando o máximo possível o pré-julgamento que inevitavelmente aquele cliente vai fazer sobre você? Ou será que você está deixando isso para o acaso? Vocês conseguem perceber aqui a diferença entre o palestrante do nível do desconhecido e o palestrante do nível do progresso? O palestrante do nível do desconhecido, cara, talvez ele nem tenha clareza sobre isso que eu estou falando para vocês aqui e sobre isso que vocês estão começando a ter clareza a partir desse momento. E por isso, as pessoas pré-julgam ele. Os clientes pré-julgam ele. Muitas vezes ele nem sabe disso. E muitas vezes ele continua persistindo no erro. Muitas vezes ele só precisaria trocar 1 ou 2 elementos para que o pré-julgamento dele fosse totalmente diferente do que os clientes estão tendo dele, e por isso eles não estão querendo ouvir mais sobre ele, eles não estão se interessando sobre ele. Tá dando para entender? Mas a partir do momento que você toma controle sobre aquela situação e você que decide, começa a decidir o que os outros devem pensar sobre você ou não, cara, a possibilidade do pré-julgamento do outro que está lá do outro lado é muito maior. E eu vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. Imagina se eu vou dar uma palestra, Lucas, vou dar uma palestra, tá bom? E eu acabei de subir no palco. E eu subi no palco de bermuda, camiseta regata e chinelo. Será que eu passaria uma impressão muito diferente de uma outra palestra em que eu subi naquela palestra de terno, colete por baixo, gravata? Eu acredito que sim, totalmente diferente. Será que se eu tivesse fazendo essa live aqui hoje com vocês com o cabelo cortado, a barba feita, eu passaria uma impressão totalmente diferente da impressão que eu estou passando hoje? Será que eu conseguiria mais seguidores ou mais pessoas engajadas nessa live se eu tivesse com uma roupa totalmente diferente da que eu estou hoje? Vocês estão percebendo como é importante você controlar o que as outras pessoas vão pensar? O pré-julgamento automático, os primeiros minutos de pré-julgamento que uma pessoa vai ter sobre você a primeira vez que te vê? E quando a gente fala de palestras e Media Kit, o primeiro material, possivelmente, que aquele cliente vai ter de conhecimento sobre quem você é. Você vê qual é o nível de importância desse material? Eu resolvi abrir a nossa live falando sobre isso, que eu percebo que muitos palestrantes não têm esse entendimento. Cara, escrevi outra frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. Por trás de cada cultura existe um mundo totalmente diferente do nosso. Por trás de cada cultura existe um mundo totalmente diferente do nosso, com pessoas com referências totalmente diferentes das nossas, com pais que ensinaram a noção de certo e errado totalmente diferente dos nossos, com diretores de empresas, com presidentes de empresas, talvez de outros países. E isso torna a distância entre o aceitável e o inaceitável mais distante ainda do que já é entre as pessoas entre os brasileiros, né? Então tem muita empresa aí que nós atendemos, por exemplo, a Toyota é um dos nossos clientes na Motivação Palestras, uma empresa japonesa. A conduta de disciplina da Toyota, você acha que é igual à conduta de disciplina de uma outra, do Bradesco, por exemplo? Não é. Apesar da formalidade de alguns aspectos similares, a conduta de disciplina é algo cultural no Japão. Provavelmente, na Toyota, a conduta de disciplina é visivelmente algo que importa muito para eles. Qual conduta de disciplina você está passando por meio do seu material de apresentação se você está enviando o seu Media Kit para a Toyota? O que eu quero passar para vocês hoje nessa live é algo para tornar
o Media Kit de vocês um material comum, um material que não é necessário que vocês façam um Media Kit formal, um Media Kit informal, um Media Kit para empresas como Toyota, Conduta e Disciplina, um Media Kit para empresas como Google, mais relax, em que as pessoas vão de camiseta, vão de bermuda e não tem nenhum problema com isso, para que vocês não precisam montar um material e ser personagens diferentes para cada tipo de cliente diferente. Eu quero passar hoje para vocês uma ideia de Media Kit. E esse Media Kit, ele se baseia no que eu acredito que é o começo de tudo, tá? O cliente perfeito. Quem é o cliente perfeito de um palestrante? Vamos ver se vocês sabem. Deixa aí nos comentários. Nelson, Renato, vocês sabem quem é o nosso cliente ideal. Deixa aí nos comentários. O que acontece? A gente precisa entender os arquétipos de cada tipo de cliente para melhorar o nosso rapport entre nós e aquele tipo de cliente. Vocês já entenderam o conceito do arquétipo. Vocês já entenderam isso. E eu acabei de falar essa frase aqui. Precisamos entender os arquétipos de cada tipo de cliente para melhorar o nosso rapport. Renato escreveu aqui, são as empresas o nosso cliente ideal. Exatamente. As empresas são nossos clientes ideais. Qual é o arquétipo das empresas? Isso é algo totalmente importante, isso é algo imprescindível, antes mesmo de você começar a montar e a criar materiais nas suas redes sociais, YouTube, Facebook, material por e-mail, Media Kit. Então, eu posso passar para vocês com total experiência que o arquétipo, por exemplo, de uma empresa é totalmente diferente do arquétipo do Sebrae. E eu vou ser um pouco, pode ser que eu pareça um pouco rude com o que eu vou falar. Eu vou tomar essa liberdade aqui, tá bom? De ser um pouco rude com o que eu vou falar. Mas, cara, é muito mais aceitável para o Sebrae contratar um palestrante que ele tem um perfil e um jeito de se vestir parecido com Augustinho Carrara, da Grande Família, do que para uma empresa. Uma empresa dificilmente vai fazer isso. Uma empresa não vai contratar um cara com essa imagem. E você percebe aqui, como palestrante, vamos colocar aí, vamos imaginar que o Augustinho Carrara da Grande Família é um palestrante. Esse cara, ele dificilmente vai ter oportunidade para apresentar a palestra dele para uma empresa. Para uma Aurora, para uma Toyota, para uma Samsung, para uma Local Web. Todos esses caras aqui são clientes nossos. Eu posso te afirmar, dificilmente o Augustinho Carrara, com aquela imagem dele, ele vai ter a oportunidade, eu não estou nem falando de fechar palestras, tá? A oportunidade de falar com aquela empresa, de falar no telefone com aquela empresa sobre ele, sobre a palestra dele, sobre como ele pode ajudar esses clientes, esses colaboradores dessa empresa. Sabe por quê? O pré-julgamento daquela empresa, quando viu seu material, quando viu sua foto, esse cara já te eliminou naquele momento, porque ele pré-julgou que você não parece adequado para ajudar ele. E eu, por exemplo, eu posso falar que eu passo por isso. Por exemplo, eu coloco conteúdo aí na internet, aqui no Fica a Dica Palestrante, com dicas para ajudar palestrantes. Dicas vistas pelos olhos, pelo ponto de vista de quem contrata palestras. Todos os dias eu indico palestrantes aqui para os nossos clientes e, cara, tem indicação que eu faço que o meu cliente fala assim, não, esse cara aqui não tem nada a ver. Ah, esse cara aqui eu não gostei. Ah, esse cara aqui eu não fui com a cara dele. O que é o eu não fui com a cara dele? O eu não fui com a cara dele, eu vou colocar aqui, ó, voltando aqui no conceito de arquétipo do Carl Jung. Fenômenos que nossos antepassados viveram ao nível coletivo e diferentes épocas, culturas e sociedades modelam a nossa maneira de ser. Quando não há essa similaridade entre um e outro, as pessoas não vão com a sua cara. É exatamente isso que acontece. Dizem que na França, olha que maluco, dizem que na França, se você falar inglês, eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi falar, se você falar inglês lá, eles te esnobam. Eles meio que te tratam de uma forma mais ou menos. Por quê? Porque você não está se comunicando com ele na língua, no idioma deles. E eles se importam muito com isso. Cultural. Tá vendo? Algo cultural. Algo que distancia qualquer pessoa de um francês, por exemplo. Quais são os aspectos que distancia você de uma empresa? Quais são? Precisamos entender os arquétipos de cada tipo de cliente para melhorar o nosso rapport com eles. E aqui eu quero dar um conceitinho de rapport. Dá uma olhada. Rapport é uma técnica da psicologia
usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com uma outra pessoa. Olha só, de novo, o rapport é uma técnica da psicologia usada para criar uma ligação de sintonia e empatia entre uma pessoa e a outra. Como eu crio sintonia e empatia? Me estabelecendo com um arquétipo parecido com o arquétipo daquela empresa, por exemplo. No caso do nosso cliente principal aí, né? Do nosso cliente ideal, as empresas. Esse é o primeiro passo para que a gente consiga criar rapport com esses caras, para que a gente consiga criar sintonia, para que a gente consiga criar empatia, harmonia, empatia, sintonia visual com as empresas. O primeiro passo é a nossa imagem. De novo, como eu acabei de falar, o Agostinho Carrara dificilmente seria contratado por uma empresa que não conhece ele, porque o modo de se vestir dele não tem nada a ver com as empresas. O seu modo de se vestir, o seu corte de cabelo, sei lá, o seu estilo nas suas fotos, ele te aproxima ou ele te distancia das empresas? Lucas, mas cara, o que você está falando aqui é basicamente de deixar de ser quem eu sou, de ser outra pessoa para me encaixar dentro do que as empresas querem, por exemplo. Infelizmente é exatamente isso. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Um exemplo de um cara que não se encaixa, Murilo Gun. Ele não se encaixa, mas é um dos palestrantes mais contratados pelas empresas. Ele é um cara que está no nível dos super-heróis, é um cara que está beirando o nível do legado. Mas você não acabou de falar que para a gente ser contratado pelas empresas nós precisamos se encaixar no arquétipo das empresas? Exatamente, eu acabei de falar isso. Porém, você tem a autoridade que o Murilo Gun tem? Você tem o impacto que o Murilo Gun tem na internet? Você tem o conhecimento reconhecido pelas pessoas que o Murilo Gun tem? Se você tiver, vai em frente, usa seu estilo. Mas se você não tem, sim, é exatamente isso. Você vai precisar se encaixar no que causa empatia e sintonia para aquele outro cara. E isso é estratégico. Porque a partir do momento que esse cara ele se sentir mais próximo, se sentir confortável perto de você, porque você parece ser da mesma tribo que ele, você vai ter a oportunidade de falar com ele. E se você tiver a oportunidade de falar com ele, eu tenho certeza que você vai conseguir resultado. Porque, cara, eu conheço um monte de palestrantes que têm conteúdos incríveis, mas não fecha tantas palestras. Por que isso acontece? Porque eles não têm oportunidade de falar com as empresas. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma consultoria ao vivo aqui, de dia de sábado, com o Thiago, um dos caras que segue a gente aí, diga-se de passagem, um palestrante com um puta potencial. Eu acredito que tem uma chance imensa dele ser um cara que a gente vai ouvir falar muito aí nos próximos anos, um cara com puta potencial, um cara super inspirador, mas ele mesmo falou, eu não consigo falar com as empresas, eu não consigo falar com as agências, eu não tenho essa oportunidade que você está me dando aqui de conversar com você. Olha aí, eu aposto que você tem um conteúdo incrível, mas você está tendo a oportunidade de falar, se comunicar com as empresas, com as pessoas? Fica a dica, as redes sociais é um veículo para que você faça isso. Mas hoje o nosso tema é o Media Kit. Então, Media Kit, de novo, provavelmente, possivelmente, em várias ocasiões, será o primeiro contato que um cliente vai ter com você. Esse cara possivelmente nunca vai ter te visto nas redes sociais, na internet, em nenhum outro lugar. Ele vai te ver pelo Media Kit. Quando você enviar o seu Media Kit para esse cliente por e-mail, o que ele vai fazer de cara? Nos 5 primeiros segundos, ele vai fazer um pré-julgamento sobre você. Quem hoje já leu um livro que se chama O Corpo Fala, né, Renato? Deixa aí nos comentários se foi isso mesmo. Mas, se você leu esse livro, Renato, você sabe que uma pessoa tende a rotular a outra pessoa, a tirar uma conclusão, sabe aquele ditado, a primeira impressão é que fica? A tirar uma conclusão sobre a outra pessoa nos 5 primeiros segundos, de uma forma muito rápida, por meio das suas vestes, por meio da sua linguagem corporal. Olha o pré-julgamento aí. Então é muito importante que nesse primeiro contato que aquele cliente possivelmente está tendo com você, você desenhe estrategicamente o que você quer que aquele cara pense sobre você, entendeu? E se você está seguindo os meus conselhos, as minhas dicas de focar no cliente principal do palestrante, as empresas, eu vou te dar uma dica. Seja uma pessoa
eu não sei uma outra palavra, eu queria até que vocês me ajudassem aí nos comentários com adjetivos que possa traduzir isso que eu quero dizer. Mas você precisa ser um palestrante alinhado. Você precisa ser um palestrante que não passa a impressão de um taxista. Por exemplo, como Augustinho Carrara. Cara, eu não sei como expressar isso em palavras, mas aquela camiseta, por exemplo, do Augustinho, aquela camiseta cheia de estampa com... na verdade não é uma camiseta, é uma camisa. Veja bem, é uma camisa de botão. E se eu pudesse dar 2 dicas entre tipos de roupa para você tirar a foto ali no seu Media Kit, eu daria uma camisa. E cara, o Augustinho tá vestindo uma camisa, mas é uma camisa com estampa super, não vou dizer nem fora de moda, estranho. É estranho aquilo. Então você vê como isso está distante do mundo das empresas. O outro lado é eu colocar uma camisa de botão azul, simples, pronto, e tiro minha foto. Entendeu? É uma camisa de botão, é a mesma coisa, mas a imagem ela está sendo transmitida de uma forma totalmente diferente. Então, você precisa se aproximar do arquétipo de uma empresa, em questão de vestes, em questão de aparência, em questão de corte de cabelo, muitas vezes, em questão de alinhamento, galera. Então, é necessário, se você quiser focar no cliente empresa, que você se alinhe de acordo com alguém que trabalha numa empresa, de acordo com o que aquelas pessoas estão acostumadas a ver. Dá para entender? Parece simples, mas eu vejo muito palestrante errando nisso. E por isso que eu tô falando aqui, eu falei que eu poderia parecer um pouco rude, tá? Em dizer que tem muito palestrante que tira fotos parecendo, sei lá... Eu não quero colocar nomes aqui para não ficar ofensivo, mas tipo, às vezes um Augustinho Carrara, um taxista, como ele é, e não um empresário, que é o que está mais próximo de uma empresa, e não um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa, um funcionário de uma empresa. Então é necessário que você esteja alinhado de acordo com o que as empresas estão acostumadas a olhar, de uma forma um pouco mais formal. E não precisa ser necessariamente de terno e gravata. Muitas vezes você coloca uma camisa de botão, calça jeans e pronto, tá valendo. Mas você está se aproximando do que é comum nas empresas, tá? Então, você cria uma ligação de sintonia e empatia com aquela empresa visualmente ali nos 5 primeiros segundos que ela vai te julgar, possivelmente ali no seu Media Kit, tá? Bom, voltando aqui mais uma coisinha em relação ao arquétipo. O arquétipo representa um estilo de relacionamento próximo e harmonioso no qual indivíduos ou grupos estão em sintonia uns com os outros, entendem sentimentos e ideias uns dos outros. Olha a importância dessa frase. O arquétipo representa um estilo de relacionamento próximo e harmonioso, no qual indivíduos ou grupos estão em sintonia uns com os outros, entendem sentimentos e ideias uns dos outros. Se a empresa recebe o seu Media Kit e tem a percepção, o pré-julgamento de que você não entende o que ela passa, não entende as ideias dela, não está em sintonia com o entorno dela, dificilmente você vai ter a oportunidade de falar com uma empresa. Você está vendo qual a importância das suas fotos no seu Media Kit? E eu não estou falando só de fotos. Você está vendo a importância das cores do seu Media Kit? Eu tenho certeza que você sabe que cores traduzem significados. Aquela história do azul trazer formalidade, do azul trazer calma, do vermelho ele trazer vibração, urgência, fome. Então as cores, elas falam também. E é necessário que você estude, utilize todas essas informações, fotos, cores, texto de uma forma muito estratégica para que o cara lá do outro lado, a empresa, ela tenha uma sintonia com você. Ela perceba que você entende ela, para que só depois ela te dê a oportunidade de falar com ela, de se apresentar para ela, para que só depois ela tome a iniciativa de querer saber mais sobre você, o que a gente chama de interesse. Então, a nossa primeira lição do dia, técnica, sobre o Media Kit o Media Kit é um material de captação de atenção. Captação de atenção. Por isso, eu comecei essa live
falando sobre arquétipo. Por isso, eu estou falando sobre rapport. É necessário que você esteja aparentemente próximo, em sintonia com aquela pessoa do outro lado, para que você consiga despertar a atenção daquela pessoa. O Media Kit é a sua principal ferramenta de atenção. No Media Kit, você não vai ficar falando sobre você, porque você não tem a atenção da pessoa ainda. Como você quer falar sobre você se aquela pessoa não está te dando atenção? Como você quer falar sobre todas as suas palestras e sobre quão bom você é, sobre a transformação que você pode levar para aquela pessoa, se você não tem a atenção dela ainda? No seu Media Kit, você precisa despertar a atenção da empresa para que você tenha a oportunidade de se apresentar depois, de falar com ela depois, dela tomar a iniciativa de procurar saber mais sobre você depois. Veja bem, quando você manda o seu Media Kit para uma empresa, é você que está mandando o seu material para eles, sem eles nem pedirem, sem eles nem te conhecerem. Você consegue perceber que a iniciativa está sendo sua, não da empresa? Você está se movimentando para tomar essa ação. A empresa sempre esteve parada lá no lugar dela. O que diferencia o homem dos meninos, as mulheres das meninas, são os palestrantes e as palestrantes que conseguem levar esse cliente aqui, essa empresa, para um outro nível de ação, para um nível de inércia, para o momento que esse cara se interessa e entra no Google para saber mais sobre você. Que esse cara pega o celular dele para entrar nas redes sociais, no Facebook, no seu Instagram, para saber mais sobre você. É exatamente isso que diferencia o homem dos meninos, as mulheres das meninas. Os palestrantes estratégicos o suficiente para empilhar sequências geradoras de interesse a ponto de fazer esse cara que não estava nem esperando receber o meu Media Kit ter a iniciativa de entrar na internet para saber mais sobre mim. Simplesmente porque eu consegui chamar a atenção dele no meu material, no meu Media Kit, na minha ferramenta, na minha principal ferramenta de despertar a atenção das pessoas, tá bom? Então, galera, vocês conseguem perceber como no Media Kit é necessário que vocês entendam a ideia do rapport, entendam a ideia do arquétipo, para depois começar a produzir o material de vocês. Foi exatamente por isso que eu não comecei com assunto técnico aqui na nossa live de hoje. Por isso que eu não quis começar falando sobre esse é o Media Kit, você precisa fazer isso, Não, eu quero mostrar para vocês o que vocês precisam transmitir nos seus Media Kits para que vocês depois possam produzir material para transmitir essas impressões. A impressão em que você agora tem um arquétipo em comum com as empresas, em que você cria rapport com as empresas porque você está transmitindo um arquétipo familiar para ela, um arquétipo formal, um arquétipo alinhado, um arquétipo que não parece o taxista ou Agostinho Carrara, um arquétipo que não pareça, sei lá, um vendedor ambulante. É necessário que você esteja alinhado em vestimentas, em corte de cabelo, alinhado o suficiente para que aquele pré-julgamento dos 5 segundos te torne uma pessoa aceitável e aquela pessoa comece a procurar saber mais sobre você. E aí entra todas as partes técnicas, tá? Então, começando aqui a nossa parte técnica da nossa live, o que acontece? Eu sempre digo para vocês que palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Exatamente isso. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. E aqui entra um dos únicos materiais, uma das únicas ferramentas que a gente tem que não tem a intenção de despertar interesse de uma forma profunda. A gente desperta interesse de uma forma rasa, pelo Media Kit, mas a ideia principal é chamar a atenção. Então, em todo material, em todo ponto de contato que você, palestrante, tiver com qualquer pessoa ou com qualquer cliente, primeiro você desperta a atenção e depois você chama, você vai ter a oportunidade de despertar o interesse. Isso é o que a gente está fazendo utilizando o Media Kit. A gente está usando esse material somente para despertar a atenção. E o interesse ele vai ser despertado por meio dos seus outros pontos de contato. Redes sociais, site, sei lá, qualquer outro ponto de contato que você tiver com o cliente. Isso é totalmente diferente. Por isso que eu sempre afirmo que cada ponto de contato ele tem uma
um objetivo diferente, porque, por exemplo, um vídeo no YouTube, ele tem as duas funções, ele tem que chamar atenção e tem que despertar interesse, porque se não despertar interesse, a pessoa não vai assistir seu vídeo até o final. Se não chamar atenção, a pessoa não vai clicar no seu vídeo. Como chama atenção? Por meio da capa do seu vídeo. Como desperta interesse? Por meio da geração de valor que você criou, que você transmite naquele vídeo. Então percebe, o vídeo ele precisa chamar atenção e despertar interesse. O Media Kit ele precisa chamar muita atenção, tá? Então essa é a primeira coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem algumas perguntas do pessoal. Renato falou, profissional modelo da empresa, tipo funcionário dos sonhos, perto de ser promovido. Isso aí, temos que ser assertivos na construção da nossa imagem, do estereótipo. Exatamente, Moisés. Estou contratando uma consultora de imagem para me ajudar. Regiane, legal, Regiane, vale a pena. Moisés colocou aqui. Lucas, é perfeita aquela ilustração que você já falou noutra live, onde nós somos uma garrafa d'água que não consegue ver o seu próprio rótulo. É verdade. Muitas vezes nós acreditamos que nós já estamos alinhados com o arquétipo de uma empresa, com o que uma empresa espera de um funcionário. Mas será que nós estamos mesmo? Porque eu não tenho uma garrafa aqui, então não dá nem para eu fazer essa metáfora aqui para vocês. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós tendemos a achar que a situação ela está melhor do que realmente está. E existe até um fenômeno para isso, que, se eu não me engano, se chama efeito Kruger. Alguma coisa desse tipo, em que as pessoas elas tendem a acreditar que elas são melhores do que realmente são em alguns assuntos. Isso até um estudo em que um grupo de pesquisadores pegou um grupo de pessoas e perguntou para eles, de 1 grau de 0 a 10, qual você acredita que seja a sua habilidade na direção? E a maioria das pessoas falaram de 8 a 10. Mas, na verdade, quando eles colocaram a prova de direção, essas pessoas não representavam em ações esse ranking, essa nota que elas deram para elas mesmas. Então, nós tendemos a acreditar que nós somos melhores do que nós realmente somos, porque nós somos como pessoas que estão dentro dessa garrafa aqui. Então imagina que você esteja dentro dessa garrafa com a garrafa cheia d'água. Você dificilmente vai conseguir ler o que está escrito. Aqui está escrito a nossa missão. Eu expulso do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Você dificilmente conseguiria ler o que está escrito aqui, porque você está dentro da garrafa. A garrafa está cheia de água. Essa frase, esse textinho aqui vai estar turvo pela água. Vai estar ruim de enxergar. Ele vai estar de trás para frente, como você vai ler? Diferente de mim, que estou olhando de fora da garrafa e consigo ver com clareza o que está escrito. E é por isso que nós, muitas vezes, conseguimos dar dicas para outras pessoas de uma forma muito mais fácil. Então, já que outras pessoas conseguem dar dicas de uma forma muito mais fácil, já que elas estão vendo a garrafa pelo lado de fora, minha sugestão, pega a sua foto, que você acredita que está alinhada com o arquétipo da empresa, e envia para uma outra pessoa. E fala assim, cara, uma outra pessoa que esteja dentro de uma empresa. Você conhece um gerente de uma empresa? Um gerente de RH de preferência, um gerente de marketing, os nossos clientes de preferência? Manda para esse cara e pergunta, se você pudesse me julgar por essa imagem, qual imagem eu estou transparecendo para vocês? Seja totalmente sincero, porque se você não for, isso vai me prejudicar. Manda a sua foto para mim, manda aí no meu direct, que eu vou falar para você e tenha certeza que eu vou ser totalmente sincero. Porque o extremo, ele também é ruim. Então, se eu me alinho muito, se eu fico muito formal, dependendo do ângulo da câmera, eu posso parecer um pastor da igreja. E nada de certo ou errado com isso. Mas será que a imagem de um pastor de igreja é algo que traz sintonia para uma empresa? É algo que vai nos aproximar ou nos distanciar das empresas? Deu para entender? Então, essa é uma dica para que vocês vejam se a foto de vocês está legal. O Jean falou, pode apresentar o modelo de Media Kit que você acha top? Lógico, manda aí, Jean, no direct. Como eu já disse, eu vou ser totalmente sincero e vou te responder o que eu acho sobre ele. Então vamos lá, galera. Dicas técnicas sobre o Media Kit. Media Kit, ele é um conteúdo, então a gente já falou, a primeira regra, é um conteúdo que precisa despertar atenção, muita atenção. Ele não tem que despertar interesse. Então, não fale sobre suas experiências, não fale sobre sua jornada. Não conta história no Media Kit. Media Kit não é lugar para contar história. É para você colocar as poucas frases e os poucos textos que você acredita que vai despertar muita atenção do cara que vai ler.
tá? Então, em relação a texto, já falamos sobre arquétipos, sobre rapport, que devem ser desenhados estrategicamente para despertar os 5 primeiros segundos de atenção quando a pessoa abrir o nosso material, né? Então, as fotos é o que vai segurar a pessoa. O elemento principal do Media Kit são fotos. As fotos são os elementos, as ferramentas que vai segurar uma empresa de folhear o seu Media Kit. No caso de material digital, de rolar para baixo o seu Media Kit. Se você tiver uma foto mais ou menos, ele vai dar uma rolada naquela foto ali bem rápido e vai fechar. Se as suas fotos estiverem altamente bonitas visualmente, aquele cara ele vai se interessar em olhar. Por quê? Porque o belo nos atrai. É por isso que as pessoas vão até museus, né? Olhar esculturas, obras de arte, porque aquilo prende a nossa atenção. Por que a sua foto não poderia ser uma obra de arte? Uma obra de arte em questão de ângulo, em questão de luz, em questão de posicionamento, em questão de transmissão de energia, transmissão de arquétipo que você está passando por meio daquela foto, entendeu? Então, primeira coisa mais importante dentro de um Media Kit são as fotos é o que vão despertar a atenção. Segunda coisa, os textos. Então, seus textos, eles não podem contar histórias, eles não podem ficar lá contando sua experiência, eles precisam ser textos super curtos, e eu indico que seja, se você está lá se apresentando em um dos slides do seu Media Kit, eu sugiro que seja 2 parágrafos de apresentação, com 5 linhas cada um, no máximo. E fica a dica, falando praticamente zero sobre você. O foco desses textos precisam ser a transformação que você consegue gerar naquela equipe daquela pessoa, a transformação que você gera nas pessoas. E aí vai depender do tema da sua palestra. Por exemplo, a Regiane fala sobre falar em público. Então, qual a transformação da palestra dela, de liderança sobre falar em público, sobre dicção, sobre comunicação, gera nas pessoas? Gera líderes que conseguem conectar equipes, geram líderes que conseguem aumentar a performance da equipe, simplesmente por meio de uma boa comunicação, por meio de uma comunicação alinhada, estratégica, entendeu? Então é isso que você precisa colocar nos textos do seu Media Kit, o que gera valor para outra pessoa, não sobre você. A pessoa não quer saber sobre você. Se ela quisesse saber sobre você, ela estava procurando por você na internet. É duro, mas é a verdade. Já que você está tomando a iniciativa de mandar seu material para aquela pessoa, manda o seu material e fala o que aquela pessoa pode ganhar com você. E a partir do momento que isso realmente importar para ela, aí sim ela vai procurar saber mais sobre você. Então, Media Kit, material de captação de atenção, pode despertar interesse sobre você, sobre quem você é, sobre as suas palestras. Se você realmente conseguir despertar a atenção daquela pessoa que abriu seu Media Kit, tá? Ela vai partir para um próximo passo, vai procurar saber mais sobre você na internet. Então ele é um material de captação de atenção, ele precisa ser um material curto, ele precisa ser um material com visual top, com visual excepcional, fotos muito bonitas, fotos que te representem, fotos que montem um arquétipo, fotos que aproximem você do corporativo de empresas, fotos diferentes, não adianta você colocar lá a mesma foto em todos os slides do seu Media Kit, com cores que contextualizam que você está passando. Então imagina se você está falando sobre política e mete um rosa choque do nada no seu Media Kit. Não faz sentido, não é que o rosa é ruim, entende? Não é que usar camiseta nas fotos do seu Media Kit é ruim, mas é algo que faz sentido. Aquilo está alinhado com o seu objetivo, com o objetivo daquele material, com o objetivo do Media Kit. Se tiver alinhado, manda bala. Agora, se não tiver alinhado, e dificilmente um rosa choque aleatório no Media Kit de palestrante que fala sobre política e economia vai estar alinhado, então não coloca, tá bom? Ter cores e elementos, tá? Cores e elementos do seu Media Kit, eles precisam estar visualmente agradáveis. E agora, para finalizar, eu quero dar o Thiago colocou aqui, ele foi sincero comigo e muito profissional. É isso aí, Thiago. Eu prefiro arrancar o band-aid de uma vez e ser claro com vocês do que realmente é a verdade, do que realmente às vezes as pessoas tentam para não
chatear a outra pessoa, né, para não ser rude, elas tentam dar uma aliviada no que vão falar, mas aquilo acaba mais atrapalhando quem está recebendo a dica do que ajudando. Então é lógico que eu vou ser educado, eu vou ser profissional, mas eu vou falar a verdade para vocês. Agora dando um exemplo, uma última metáfora aí para exemplificar o que precisa ser o Media Kit de vocês. A capa de um jornal, galera, post que eu coloquei no LinkedIn. Nesse post eu coloquei a comparação entre um palestrante e uma capa de jornal. O título do post era, inclusive, tá? Só fazendo um parênteses aqui, se você está assistindo essa live aqui, esse vídeo, e você não está na nossa lista de e-mails, no site www.ficadicapalestrante.com.br e se inscreve lá na nossa lista de e-mails e você começa a receber os nossos e-mails, tá bom? Semanalmente eu mando e-mails com dicas para os palestrantes, além dos vários vídeos que eu coloco aí nas redes sociais e no YouTube. Mas o que acontece? Nesse post do LinkedIn eu coloquei um título exatamente assim: o palestrante ele precisa ser como uma capa de jornal. O palestrante ele precisa ser como uma capa de jornal. Como assim? O que é uma capa de jornal? A capa de jornal é estratégia. Vamos colocar um exemplo. Você está passando na frente de uma banca de jornal. E quando você passa e você olha para um jornal, qual é a primeira coisa que chama a sua atenção naquele jornal? Alguém pode deixar aí nos comentários qual é a primeira coisa que chama a atenção no jornal quando você está passando na frente de uma banca ou numa revista, quando você está passando na frente de uma banca e olha. Pega aí, pessoal, nos comentários qual é a primeira coisa que chama a atenção de vocês. O Thiago colocou aí. A primeira coisa que chama a minha atenção é a foto. O que a capa de jornal faz? O cara, ele coloca uma foto desse tamanho na capa. E geralmente a notícia que está na capa de jornal é a principal notícia do jornal. É a maior foto do jornal. Se discutivelmente é a maior foto do jornal e está na capa. E é uma foto colorida, é uma foto que chama muita atenção. É uma foto que talvez eu não precise nem ler a manchete para entender a situação. É uma foto, olha que maluco. É uma foto que desperta a minha atenção. Cara, eu tô passando na frente da banca de jornal e eu olhei para aquele jornal e eu vi aquela foto. E ela tem a função de despertar a minha atenção. A partir do momento que ela desperta a minha atenção, eu paro e olho o subtítulo ou a manchete daquela notícia. Aquela manchete tem a função de quê? Despertar minha atenção também. Não é despertar meu interesse ainda. Ela tem pitadas de interesse, mas a função dela não é despertar interesse. A função dela é promover, fortalecer aquilo que a imagem já fez, captar nossa atenção com uma pitadinha de interesse, para que a gente comece a ler aquele texto. E geralmente os textos, as matérias são longas, né? E eu, possivelmente, se não tivesse uma foto e uma manchete de destaque, seria mais difícil eu ler aquela matéria super longa, super grande. Talvez as vendas do jornal até diminuiriam. Você consegue perceber como é uma sequência geradora de interesse? O que eu sempre falo aqui para vocês, a sequência geradora de interesse. A foto, a manchete, o texto. O que eu vejo muitos palestrantes fazendo é, se eles fossem jornais, enviando textos, comunicando textos. Cara, aquela matéria ali poderia ter um texto preciosíssimo. O palestrante, ele tem um conteúdo, uma palestra preciosíssima. Mas você só está enviando texto, você só está enviando conteúdo de interesse. Você não está trabalhando estrategicamente e montando a sequência geradora de interesse. Você não se importou com a sua foto da capa do seu jornal. Você não se importou com a sua manchete. Você não se importou em fisgar a atenção dos seus clientes, das empresas, por meio dessas duas ferramentas, para só depois falar sobre suas palestras. Você começa a entender por quê que tem tanto palestrante que não tem oportunidade de falar, se comunicar, de mostrar para que veio para as empresas. Existe uma sequência geradora de interesse e você precisa ser tão estratégico como uma capa de jornal. Eles não são bobos, eles não fazem isso por acaso não. Eles fazem isso porque eles sabem que vai vender mais dessa forma. Vocês provavelmente, intuitivamente, já sabiam disso que eu acabei de falar. Por que vocês não fazem na carreira de vocês? O seu Media Kit, no exemplo da capa do jornal, ele precisa ser a foto e a manchete. O texto, o cara vai saber quando entrar no seu site, nas suas redes sociais, nos seus outros pontos de contato. Galera,
eu já quero me despedir de vocês, eu já quero agradecer por vocês terem acompanhado aqui essa live e espero que tenha gerado valor para vocês, espero que tenha, como eu coloquei lá no Story, despertado alguns insights aí na cabeça de vocês. E é pra isso que eu tô aqui, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dica que vocês quiserem, me manda lá nos Stories que a gente vai conversando. E eu tô aqui pra ajudar vocês, caras que têm conteúdos impressionantes e transformam pessoas, a fazer isso, transformar pessoas. Minha missão é expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata, e vocês fazem isso todos os dias. Eu quero ajudar vocês a me ajudarem a cumprir a minha missão. Beleza? Um abraço, galera. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.